Fala galera, vamos aí para mais uma aula de imperialismo, trazendo uma aula que é difícil você ouvir falar que um país oriental, um país asiático foi imperialista, né? Você é difícil imaginar, principalmente com as teorias imperialistas que você viu na primeira aula, na segunda aula, onde você entendeu que o darwinismo científico foi utilizado, né? O darwinismo social científico. As teorias do Darwin foram utilizadas de maneira nociva, né? Você utiliza dizendo que os povos amarelos e africanos são inferiores, e você vai ter um país que vai usar do caminho que as potências europeias usaram, ele vai vir depois, mas ele vai fazer uma modernização, uma industrialização, um uso do capital, e isso vai criar condições para transformá-lo em potência, a ponto até de rivalizar com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Que país vai ser esse? Japão. O Japão, ele, diferente do que vai acontecer com a China, ele vai adotar uma postura de buscar se ocidentalizar, entender como os ocidentais trabalham para se tornar potência. É muito interessante, muito legal. Pensar que os japoneses não ficam de bobeira. Os japoneses, eles usam ali da malandragem, são safos de, ó, a gente vai fazer o que eles fizeram. Vamos enviar intelectuais japoneses para entender o mundo ocidental. Vamos criar uma base para poder modernizar nosso país. Quando é que eles têm esse despertar? Esse despertar vem quando os Estados Unidos ele vai lá e força a abertura do Japão. O Japão já estava sofrendo pressão dos europeus e dos americanos. E aí os Estados Unidos enviam uma esquadra de 8 navios sob o comando Matthew Perry, né? Engraçado falar esse nome, porque lembra o Matt Perry do Friends, né? O ator já falecido. Matt Perry, comandante militar, com 8 navios, força que os japoneses assinem uma abertura, e você tem a imagem dos japoneses, uma roupa ainda oriental, uma coisa tradicional, uma coisa ainda marcada pelo tradicionalismo. É um tratado de Kanagawa, de 1854, onde você tem a abertura dos portos de Shimuda e Hakodate. Então são nomes até difíceis, então volta e meia aquela olhadinha para poder dar uma colada. Então assim, quando você olha para esse Japão, vendo a entrada de povos estrangeiros, onde você tinha já uma preocupação, uma postura de, olha, o estrangeiro tem que ficar no estrangeiro. Aí o Japão começa a receber estrangeiros a nível pesado, a entrada de mercadorias, a estrangeiros querendo se dar bem em cima do Japão. O Japão não tem uma força militar, não tem uma capacidade de se defender. Então, o Japão tá vendo o que aconteceu na China e tá olhando assim, caraca, se eu der mole, isso vai acontecer aqui também. E aí o Japão, a civilização japonesa começa a defender um processo de modernização. Essa modernização vai ser chamada de quê? De Era Meiji, né? O século da Iluminação, a Era da Iluminação, a Era Meiji. Por que essa modernização? Assim, para poder enfrentar esses europeus, esses americanos que estão estabelecendo tratados desiguais. O Tratado de Kanagawa, ele é o primeiro dos desiguais. Então você tem uma série de tratados que obviamente incomoda. E para fazer essa modernização, para a gente realizar essa modernização, obviamente a gente precisa de uma centralização como aconteceu ao longo da história dos países europeus. E no Japão não havia uma centralização política, porque você tinha a presença ainda de um sistema que lembra um feudalismo, você pode falar assim de um feudalismo japonês no século XIX, que é chamado de shogunato. Por quê? Porque você tem os vários daimyos que controlam o território japonês, os senhores da guerra, os senhores feudais. Você esses senhores, eles são grandes proprietários de terra, famílias, e têm servos ligados à terra e têm guerreiros, os samurais, vinculados a eles como clientes. Então você tem uma força de samurais, de guerreiros, de soldados, e isso obviamente coíbe
o processo de centralização. E aí você vai ter a figura do imperador, que na época era chamado também de Mikado, o Mutsuhito. Vai ser com ele que você vai começar a enfrentar esses samurais, esses daimyos. Então vai ser a partir daí que você vai fazer um processo de centralização. E o Mutsuhito vai conseguir fazer essa centralização em 1868. Então você vai ter uma vitória do Mutsuhito frente aos daimyos. O Mutsuhito consegue obter esse sucesso frente aos daimyos. Ele era um garoto, 15, 16 anos. E aí você tem a imagem dele entrando em Tóquio. Ele vai ocupar Tóquio. Você tem toda uma simbologia de Tóquio, era o coração do Japão, ou cidade de Edo, onde tinha o castelo de Edo, que representava o poder dos shoguns, do shogunato. A família Tokugawa estava no 15º, 16º shogunato. Então você tem uma herança de generais, de líderes militares, senhores da guerra, que, de certa forma, impediam um controle total na mão do imperador. E isso, obviamente, é um problema para o processo de modernização. E aí você tem uns daimyos que perdem terras, perdem privilégios, clientes samurais que vão ser incorporados à polícia, à administração, ao exército. Então você constrói uma força militar a partir desse processo de centralização que estava fragmentado, vem para o corpo do Estado Imperial japonês. E o Japão, quando faz isso, ele começa um processo de ocidentalização. Você vai ter a entrada de militares estrangeiros para poder, obviamente, ajudar nesse processo de modernização. Então sempre lembro do filme O Grande Samurai, que no começo do filme mostra o personagem Tom Cruise, Tom Aldrin, se não me engano, ou Aldrin, não me lembro. Mas aparece ele treinando as forças japonesas. Eu vou ver se eu pego essa cena dele treinando as forças japonesas. Isso aparece no filme, né? Tem lá ele treinando os caras a atirar. Os japoneses não tinham uma prática de atirar com arma de fogo. E aí ele, olha, é uma disciplina, tem que mirar direito e tal. Então você vai ter uma modernização. E você, inclusive, vai criar uma constituição para o Japão. Constituição que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma imagem que você percebe que, ao mesmo tempo que o Japão busca uma ocidentalização, eu tenho uma manutenção da tradição de respeito ao imperador, uma figura sagrada. Então, qualquer evento do imperador está em destaque, ele não pode ser tocado, ele tá todo mundo reverenciando ele. Então, é interessante. Isso se estende até o Japão Segunda Guerra, tá, com Hirohito. Então, você vai ter uma ideia de divinização da figura do imperador, né? E aí você tem uma constituição que cria um parlamento com 2 câmaras, deputados, por exemplo. Você adota o calendário europeu, você vai incentivar o desenvolvimento industrial, a construção de ferrovia. Então, quando você pensa Japão para Meiji, você pensa muito nessa ideia das ferrovias. Tem uma série de desenho, vou até procurar se eu encontro episódio, Samurai X ou Samurai X, onde você tem a figura do, não lembro se é Kenshin ou Tenshin, mas ele é um samurai que tem uma cicatriz em X no rosto. E ele foi um cara que, no auge desse século XIX dos samurais, ele um cara muito violento. Aí ele começa a ter uma forma de luta diferente. E ele vive esse momento da Era Meiji. Você tem um episódio que ele pega um trem, você tem um episódio que ele anda de um navio a vapor. Então você vai vendo um samurai que não consegue mais se adequar àquele mundo que está em processo de modernização. É muito interessante. Então você tem a referência Samurai X. Você tem, de novo, o filme Último Samurai, ele mostra esse choque, porque você tem lá o capitão do Tom Cruise que é capturado, aí ele vai aprendendo a cultura samurai. Então o filme valoriza a cultura samurai, a cultura tradicional, frente à modernização que está acontecendo, né, que está principalmente sendo conduzida. No filme mostra muito isso, os investidores japoneses, os trustes, também conhecidos como zaibatsus. E aí você tem até a palavra aqui, né, o zai que vem de riqueza e batsu que vem de grupo. Então você vai ter formação dos grupos de trustes que vão conduzir, se não me engano, Mitsubishi está no meio. Você tem outros grupos também que eu vou colocar as imagens, são grupos que representam os negócios familiares, formação de grupos econômicos interessantes, importantes nesse sentido, né? Então você tem um Japão que desenvolve a indústria de tecidos,
desenvolve a indústria naval, que desenvolve ferrovia, que desenvolve uma indústria bélica, que desenvolve exército. E aí você tem ainda uma lógica de obediência ao imperador, de uma coisa, essa imagem da apresentação da Constituição. O único indivíduo com a cabeça erguida é o imperador. Você vê todo mundo de cabeça baixada. A imagem está meio escura, mas você consegue reparar. Tá todo mundo, vamos ampliar, de cabeça baixa, como referência, como uma reverência ao imperador, né? De reverenciar ele. Então você tem a ideia de um respeito, né? O Japão ele se moderniza, o Japão desenvolve uma modernização significativa e importante nesse sentido. E aí o que a gente tem como resultado desse desenvolvimento industrial militar? Agora vai ser bem rápido. Você tem o Japão que se envolve em guerras imperialistas. O Japão se desenvolve economicamente, melhora, pá, progresso, não sei o quê? Vai dar porrada nos outros. E uma das vítimas vai ser a China. Vai ter a guerra sino-japonesa, a primeira guerra sino-japonesa. Você tem um Japão que já estava interessado nos recursos minerais da Manchúria, da Coreia, já estava interessado em Porto Arthur, já estava interessado em territórios da China, China tomando porrada, todo mundo no Japão. Ah, se tá todo mundo batendo, eu vou bater também. Só que o Japão começa a entrar em rivalidade com a Rússia, que também está interessada na Coreia, está interessada na Manchúria, ali com a ferrovia transiberiana. Então, você começa a ter briga entre imperialistas. E aí vamos lá, você tem a Primeira Guerra Sino-Japonesa, e já comentou da mazela da China, que é dividida em zonas de influência, com o Tratado de Shimonoseki, de 1895, a Guerra Sino-Japonesa, a primeira de 94 a 95, o Japão bate nos chineses, como todo mundo está batendo, e você vai ter um Japão que vai pegar a península de Liaotung, vai pegar a Coreia, vai pegar a Manchúria, e obviamente isso vai entrar em choque com quem? Com os russos. Os russos vão falar: não, o Japão não vai pegar isso não. Esses amarelo aí fica com os amarelos, eu quero o meu. E o Japão fala: beleza, olha só, vamos negociar, Rússia? Vamos negociar. Eu te dou a Manchúria e você me dá a Península Coreana. A Rússia fala: não, não quero. O Japão entra em guerra com a Rússia. O Japão entra em guerra e você tem o Japão batendo na Rússia. No início do século XX, de 1904 a 1905, o Japão bate na Rússia, agride a Rússia. A Rússia vive um momento problemático, porque você tinha o czarismo lá. E é a primeira vez que um país europeu apanha de um país asiático. O Japão bate feio na Rússia, você afunda navios russos, você tem quadros e imagens da esquadra russa sendo afundada. Isso gera uma crise lá para o czarismo. Você vai ter um ensaio geral de 1905, aquilo que antecipa que é um ensaio para a Revolução 17. Então, assim, o czarismo ele sofre, a figura do Nicolau ele vai sofrer por conta dessa derrota para o Japão, essa derrota russa para os japoneses. E aí você tem um Japão que consegue o Tratado de Portsmouth, de 1905. Inclusive, o tratado foi mediado pelo presidente dos Estados Unidos, o Theodore Roosevelt, que já estava se incomodando com o crescimento do Japão no Pacífico. E ao Japão aqui, aos Estados Unidos aqui, uma hora isso vai entrar em choque. Século XX, lá, anos 40, eu vou ter um choque entre esses dois. E aí os americanos já estão de olho. O Japão consegue o protetorado na Coreia, vai dominar a Coreia, consegue Manchúria, consegue parte da ilha de Sakhalina, então o Japão consegue vitórias importantes, expande seu território, esse mapa é o Japão, o território na China, Coreia, Manchúria, Sakhalina, Japão imperialista. E esse imperialismo japonês ele vai se estender ao longo do século XX, a ponto dele retomar a Segunda Guerra com a China, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, se lançar na Segunda Guerra Mundial. Então o Japão ele vai ser um país imperialista. Um caso imperialista que mostra um asiático fazendo imperialismo lá na Ásia também, sendo imperialista nesse sentido. Daí explica aquela imagem que aparece a China representada por uma pizza sendo fatiada e o Japão ali. Pô, o Japão daqui, por quê? O Japão foi imperialista. Beleza? Então é isso, né? Até uma próxima, até um próximo vídeo. Tamo junto. Aquele abraço.